Esther vem falar sobre carreira. Porque a matemática sempre foi minha paixão na escola. Vida pessoal. Sem ter filho, sem entender como são as crianças, você não entende muita coisa, até me ajudou muito a entender como são meus alunos depois e como é que a gente tem que trabalhar com o pessoal. E sonhos. No mundo ideal, eu queria todo mundo discutindo questões científicas do mesmo jeito que discute a última partida do jogo de futebol. O Identidade está começando. Olá, boa noite. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Que bom que você está aqui comigo mais uma vez. Nosso encontro marcadíssimo, né? De segunda a sexta-feira, sempre às 11h30 da noite. A minha convidada de hoje é uma cientista de renome nacional e internacional. Como a gente sabe, o papel da ciência é fundamental para trazer inúmeras soluções para a nossa sociedade. Mas antes de começar a nossa conversa, quero te falar de um segmento importante da ciência que é a arqueologia. Por meio dela, os pesquisadores fazem descobertas incríveis que explicam o passado e, de certa forma, dão um norte, para o futuro. É por isso que o arqueólogo Pastor Rodrigo Silva preparou esse estudo incrível, unindo arqueologia e também Bíblia, religião. Aqui você vai aprender sobre nossas origens, o propósito de estarmos aqui e o que esperar do futuro. Quer ter todo esse conhecimento em suas mãos? Então ligue no horário comercial para 0 Operadora 12 2127 3121. 0 Operadora 12 2127 3121. Ou então mande uma mensagem de WhatsApp para 12 982 44 0077. 12 982 44 0077. Aí você diz que viu a revista Evidências aqui no Identidade e quer receber gratuitamente na sua casa. Depois disso, só esperar a revista chegar, tá bom? Hoje eu converso com a professora doutora Esther Sabino, mãe, pesquisadora, professora e uma cientista que ficou conhecida internacionalmente depois de liderar uma equipe de mulheres responsáveis por decodificar a sequência genética do coronavírus, 48 horas após o primeiro diagnóstico positivo no Brasil. Esther Sabino se formou em medicina, mas não sonhava em estar nos consultórios e nas salas de cirurgia. Seu maior desejo era atuar nos laboratórios, realizando pesquisas para ajudar na saúde da população. Fez inúmeros estudos, como o do Zika vírus, dengue e doença de Chagas. Seu maior desejo é que a ciência tenha seu merecido lugar de destaque no país e que muitas mulheres tomem seus postos não apenas nas pesquisas, mas também na liderança de empresas, mostrando ao mundo que tem lugar para todos. Você vai conhecer um pouco mais sobre a vida dessa importante cientista em 30 segundos. Eu volto já com essa conversa imperdível. Não saia daí. Já de volta aqui o Identidade, eu tenho a honra, o prazer de receber a professora doutora Esther Sabino. Professora, tudo bem com a senhora? Tudo bem, é um prazer estar com você aqui hoje. Prazer é nosso mesmo. Olha, a professora Esther Sabino é médica, imunologista, tem mais de 30 anos de carreira, trabalhou aí em importantes instituições de saúde no país, foi diretora do Instituto de Medicina Tropical da USP, isso até 2020, atualmente é pesquisadora da USP também. Tem o nome dela como título de uma recente premiação no estado de São Paulo, o prêmio Esther Sabino. E o interessante que despertou aqui o nosso desejo, a nossa vontade de conversar com a professora Esther Sabino é que a equipe dela foi a equipe responsável por fazer o mapeamento genético completo do coronavírus. Isso 48 horas depois do primeiro caso da Covid-19 aqui no Brasil. É claro que houve uma parceria entre a USP, o Instituto Adolfo Lutz e também pesquisadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Professora, qual foi a importância desse mapeamento genético e num curto período de tempo para, inclusive, o enfrentamento dessa doença aqui no Brasil? O que a gente estava focado naquele momento era mostrar que nós estávamos preparados para fazer sequenciamento em tempo real. Então, antes a gente fazia os estudos, os dados vinham, a epidemia já tinha acabado. Como foi o caso da epidemia de Zika, quando a gente completou os estudos, já não tinham mais casos.
E a gente queria fazer diferente nas próximas epidemias, a gente queria ter a capacidade de fazer em tempo real. E a gente estava se preparando para fazer o sequenciamento do vírus da dengue, que a nossa expectativa é que o ano passado a gente teria uma grande epidemia. Então, enquanto estávamos nos preparando junto com o Instituto Adolfo Lutz para responder à epidemia de dengue, aconteceu a epidemia de Covid, por isso nós estávamos lá quando isso aconteceu. Ter conhecido esse mapeamento genético nos ajudou a gente conseguir fazer a identificação de pessoas infectadas pelo vírus e até o combate ao vírus, o combate à doença? Naquele momento, talvez não tinha tanta importância, porque o vírus era muito parecido. Tinham só 3 mutações em relação ao vírus original detectado na China. Mas o que é importante é essa continuidade do trabalho. Entender como o vírus se espalhou, detectar novas variantes quando elas acontecem, saber como elas estão espalhando. E esse é um trabalho que tem que ser feito por muitas mãos, não é só um laboratório. E com o tempo, todo o Brasil, tem vários laboratórios no Brasil fazendo esse tipo de análise. Eu acho que isso que é importante. Quer dizer, ciência não é feita por uma mão, é por muitas pessoas. Como a senhora mesma disse aqui no início da entrevista, em outros momentos a identificação acontecia quando a doença já não estava mais tão se manifestando, né? A senhora citou o caso do Zika vírus, se eu não me engano. Me conta como foi o procedimento, como é que foi desenvolver essa metodologia para conseguir fazer esse mapeamento de forma tão rápida? Então, quando teve a epidemia do vírus da Zika, a gente melhorou, nós aprendemos a fazer o sequenciamento usando essa técnica e com o tempo nós fomos melhorando para tentar torná-la mais barata e mais rápida. Então nós estávamos em conjunto com o pessoal da Universidade de Birmingham e de Oxford, tentando desenvolver e trabalhando para fazer isso ficar um custo mais barato. Então foi todo esse objetivo. Então a gente estava muito focado, nós estávamos muito focados em melhorar a tecnologia. Por isso que quando chegou, a gente conseguiu fazer rápido. A gente já tinha esses contatos, o pessoal já estava sequenciando na Europa, precisava de alguns iniciadores que a gente conseguiu talvez de forma mais rápida que outros grupos e por isso a gente pôde fazer tão rápido. Mas como eu falei, o importante vem depois, é você conseguir continuar a entender como a epidemia espalhou e a gente fez um estudo em seguida com em torno de 400 amostras, que mostrou como a epidemia se espalhou no início no Brasil. Acho que esse foi a principal contribuição no início do trabalho, porque foi publicado em junho, no meio da epidemia, a gente já com os primeiros dados de como tinha sido a evolução e quais eram as principais linhagens que estavam no país. Sim. A senhora vem de uma família de médicos, né? Seu avô, sua mãe, pai são médicos. A senhora se formou em medicina e fez residência em pediatria, mas por algum momento a matemática passou como uma opção aí de atuação profissional, né? O que a fez realmente decidir pela medicina? Então, isso é interessante, porque a matemática sempre foi minha paixão na escola. E eu pensei em fazer matemática, mas eu não conseguia entender o que fazia na profissão. Para mim, matemática, eu ia ter que ser professora depois. E é engraçado, porque eu tentei fugir de ser professora e acabei virando professora. Mas eu acho que o fato de você ter pais médicos sempre influencia. E a parte legal da medicina é que te abre portas. Você consegue falar, no final... A opção foi boa porque deu essa capacidade de compreender vários grupos e falar com gente que entende de assuntos diferentes. Entendo. Olha, a senhora fez vários estudos na área de hanseníase, AIDS, Zika vírus, como a gente estava conversando aqui, inclusive antes, dengue, entre outros. Me conta um pouco também, professora, do seu trabalho, que eu sei que é bastante extenso e bastante profundo, na área da doença de Chagas. Uma doença que ainda mata 14 mil pessoas por ano na América Latina, né? É realmente uma doença negligenciada em todos os sentidos no Brasil. Então, falta a gente entender melhor, ter drogas melhores, entender melhor como a evolução da doença cardíaca, dar um tratamento melhor para essas pessoas na atenção primária, porque a maioria não tem acesso
a atenção terciária. Então, a gente precisa melhorar e ter um programa focado só em doença de Chagas, na mesma forma que a gente tem um programa em AIDS, hepatite C, deveria ter uma doença de Chagas. Ainda morre muita gente com doença de Chagas, ela não sumiu. E se a gente não tomar cuidado com toda a alteração da ecologia que a gente está vendo, vai voltar a ter infecção aguda de novo, casos novos, porque o que a gente está vendo é que os barbeiros estão voltando na casa das pessoas, porque eles não têm onde ficar na floresta, as florestas estão sumindo, então é fundamental que a gente volte a estudar e que a gente tenha tratamentos melhores para essa doença. Professora, ainda caminhando nesse paralelo entre pesquisa e vida pessoal, a senhora é mãe de 3 filhos, né? E pelo que eu entendi da sua história, esse momento da maternidade veio num período em que a senhora estava profundamente mergulhada nos estudos sobre HIV. Como é que foi conciliar a maternidade com a carreira de pesquisadora? Sem ter filho, sem entender como são as crianças, você não entende muita coisa, até me ajudou muito a entender como são meus alunos depois e como é que a gente tem que trabalhar com o pessoal que acaba de sair da adolescência. Então, eu acho que eu tive muito apoio familiar para ajudar a trazer as crianças assim, para crescê-las. Então, eu acho que foi um momento especial e acho que eu fiz a opção certa naquele momento. Agora, a senhora também sempre liderou equipes, né? Inclusive, recentemente, a gente falando sobre o mapeamento do coronavírus, a senhora estava liderando essa equipe. Ser mãe também ajuda a entender momentos de outras mulheres e que estão tendo esse período da maternidade. Como é que se volta mãe e se continua gerindo uma equipe? Faz até, inclusive, entender você mesma, repensar a infância, entender coisas que estão acontecendo no mundo que você não vai prestar atenção se não tiver filhos. E isso faz também dar perspectiva das pessoas mais jovens que, com o tempo, vai distanciando de você. Você repensa a sua infância sempre de um jeito, mas quando você está de novo com crianças ou com filhos, você percebe de novo e vem essa revisão da sua infância. Então, para a maturidade das pessoas é um momento muito interessante. Então, eu acho que é importante para os cientistas terem essa vivência, se quiserem, e eu acho que a gente tem que dar muito apoio nesse momento para as mulheres mais jovens, no momento que elas estão querendo ter filhos, para que não pareça que agora eu nunca mais vou poder fazer a minha carreira porque eu estou tendo filhos. É lógico que é mais difícil, mas eu acho que vale a pena e depois te dá esse know-how. Interessante. De várias situações que você não pensaria de outra forma. Muito bom. Professora, eu vou fazer uma paradinha para o intervalo bem rápida aqui. Na volta, a gente vai conversar sobre o interesse da população pela ciência, como a gente pode fazer um trabalho de, inclusive, aumentar o interesse da população pela ciência, pela divulgação de notícias científicas e também a gente vai conversar sobre o papel da mulher no mundo das ciências. Intervalo rápido, a gente volta já com Identidade. De volta à Identidade, a gente está recebendo aqui hoje a professora doutora Esther Sabino. Professora, falei na saída ali do bloco anterior, que a gente conversaria um pouco sobre interesse da população, de um modo geral, por ciência, informações científicas e esse assunto. Como é que a senhora analisa esse momento que a gente está vivendo? As pessoas estão realmente mais interessadas por ciência? A gente vê, inclusive, algumas pessoas sendo vacinadas agora, né, para se prevenirem contra a Covid-19, e aí usam algumas hashtags lá no Instagram, né? Viva o SUS, viva a ciência, viva o conhecimento científico. De um modo geral, a população tem entendido melhor o papel, a importância da ciência? Eu acredito que sim, e acho que é muito importante que os cientistas conversem, expliquem, que estejam nos vários meios de comunicação tentando explicar a ciência, porque é fundamental que a sociedade entenda e valorize para que a gente possa ter recursos maiores nessa área. Então, é muito importante que se interesse e que a gente consiga explicar para a população a importância disso.
no mundo ideal, eu queria todo mundo discutindo questões científicas do mesmo jeito que discute a última partida do jogo de futebol. Acho que seria, assim, tá na linguagem popular, ela entender, puxa, falaram isso e agora falaram aquilo, o que é, como é que é, entender o método científico, que muitas vezes é contraditório, nem sempre a primeira ideia que você tem ela é correta, e você vai e volta até que você consiga melhorar, para que o pessoal não desacredite da ciência. Mas à medida que a gente passe isso para as escolas, que as pessoas tenham um pouco da ferramenta científica no seu dia a dia, eu acho que isso vai ajudar a vida de todo mundo, porque a ciência está em todo lugar. E a senhora está nesse universo há muito tempo, né? Como eu disse, são mais de 30 anos de carreira. Hoje, os cientistas, eles têm um confronto, né, com o seu resultado de pesquisa, que são as fake news. Então, a gente tem, de um lado, a ciência desenvolvendo pesquisa e divulgando o resultado dessas pesquisas, e a gente tem fake news espalhadas pelas redes sociais. O quanto isso prejudica o conhecimento, chegando lá na ponta da sociedade mesmo, o conhecimento científico? Agora mesmo com vacina, as pessoas não querendo vacinar porque ouviram uma coisa, ouviram outra coisa. E, na verdade, quem não for vacinado, por essa opção, está correndo mais risco do que aqueles que puderam ser vacinados. Então, como fazer para diminuir as fake news, ou como fazer para as pessoas ficarem imunizadas a fake news, aprenderem a olhar e ver, não, isso é fake news. Então, é isso que a gente talvez tenha que ensinar a população, porque ela tem que estar atenta, ela tem que saber que isso acontece. A ciência é uma ferramenta, no meu entendimento, uma ferramenta divina, quer dizer, assim, dá o conhecimento e a possibilidade de a gente olhar o mundo e melhorar. E a gente tem que ver nesse sentido. Não tem nada contra a ciência e Deus, como muitas vezes as pessoas colocam, não tem nada disso, são feitos por várias pessoas como eu, cujo interesse é fazer a melhor para a nossa sociedade. Então, eu acho que é isso que, antes de acreditar no WhatsApp, principalmente, olhem o jornal, vejam a TV. Agora, um outro ponto onde a gente sempre sofre ataques, e aí a população é a que mais sofre, claro, é nessa história de vacina. Como existem informações que a gente realmente não sabe de onde vem esse conteúdo dizendo que vacinas são instrumentos de controle, governamentais, enfim, instrumentos que possam fazer com que as pessoas tenham algum tipo de seleção natural e somente as mais fortes, enfim, um monte de coisas sem qualquer fundamento. Então, a senhora como pesquisadora, como uma importante cientista, não só brasileira, mas no cenário mundial, né? Quanto à pesquisa que a sua equipe desenvolveu, aqui focada na Covid-19, né, no vírus, no coronavírus, contribuiu inclusive para a realização mais tarde, inclusive, né, de uma vacina. Os estudos têm uma conexão. Fala para a gente, professora, a importância de que as pessoas busquem a imunização quando chegar a vez delas, para que elas tenham a oportunidade de serem vacinadas. É impressionante essa questão das antivacinas. Eu já vi coisas da década de 50, do século passado, de pessoas sendo contra a vacina de pólio. Eu fico, como é que você vai ser contra uma vacina que tantas crianças ficavam paralíticas? E é o mesmo raciocínio. Então, essa coisa é muito antiga, essa sensação. Só que agora, por causa dos meios de comunicação, parece que elas se espalham mais rapidamente. Então, por que a gente vai querer perder um parente? Às vezes você você pega, não tem nada, mas você passa para alguém que morre. Então, é muito importante. Se você pode vacinar, vacine. Não perca a oportunidade. E a gente tem que brigar para ter mais vacinas disponíveis para a população inteira. Acho que esse é muito importante. Agora, professora, um outro tópico que eu já vi a senhora conversando bastante em outros momentos é o papel da mulher, inclusive, na ciência. A gente tem menos de 1/3 dos cientistas do mundo sendo mulheres. E aí eu destaquei uma fala, vi a senhora dizendo aqui numa entrevista, falar em ter mulheres na ciência e em postos de liderança é fácil, mas não tem sido fácil se colocar em prática isso. Por quê?
existe ainda um preconceito com relação à mulher no campo da ciência? O homem é mais ouvido que a mulher? Por que é tão difícil colocar em prática esse pensamento da mulher no mundo científico? Na verdade, você tem que mudar e convencer as mulheres ao mesmo tempo que elas... Não é só uma questão de ser ouvido, também tem uma questão de você ir buscando e galgando essas posições. Então, são as duas coisas em conjunto que tem que acontecer. A gente tem que incentivar, por isso foi muito importante o prêmio, porque eu acho que coloca as mulheres para pensar, puxa, como é que a gente pode... você valoriza o trabalho da mulher de alguma forma e das próximas cientistas, e talvez isso as incentive a buscar posições cada vez maiores. Acho que tem que vir as duas coisas ao mesmo tempo. Chamar a atenção de que elas são pouco ouvidas e, ao mesmo tempo, incentivar as mulheres, pelo lado das mulheres, a galgar essas posições. E eu acho que as mulheres também têm que fazer esse esforço de se unir e colocar propostas e se empenhar em entrar nessa área também. Com certeza. E digo aqui parabéns pelo prêmio, né? Um prêmio da importância desse no estado de São Paulo com o seu nome, Prêmio Esther Sabino. Eu acho que traz toda essa carga que a senhora estava dizendo, né? De motivação e de incentivo para as mulheres. Agora, também já vi a senhora comentando de como é complicado, como é complexo os primeiros anos numa carreira como pesquisador, isso independente de serem homens ou mulheres. Então, qual seria, de repente, o seu conselho, a sua dica? Nós temos muitos, de repente, estudantes que estão assistindo a gente, pessoas que gostariam de enveredar pela área científica, ser um pesquisador, e se vai ser um campo tão complexo de ter um início, qual, de repente, seria uma dica de ouro aí de uma pesquisadora que trilhou um caminho tão bonito e tão profundo na ciência? Eu acho que mesmo que você não termine a sua carreira como cientista, o treinamento científico no começo da sua carreira, logo depois que você se forma, vai ser muito bom para qualquer área que você siga depois. É interessante estudar, às vezes, esse período a mais, se você puder, né? Porque as bolsas são menores do que, em geral, o ambiente corporativo. Então, a primeira coisa, assim, é interessante você ver e se você realmente quer, o melhor é começar a buscar bolsas de iniciação científica enquanto você está na graduação. Essa é a primeira fase. Eu realmente ando muito preocupada com a falta de perspectiva depois que os alunos terminam o doutorado. Para mim, essa é uma grande preocupação de como que a gente abre novas vagas e como que a gente faz com que essas pessoas que se formaram consigam achar trabalho relacionado à parte de pesquisa, tudo que eles desenvolveram, ou que seja para desenvolvimento tecnológico. Então, a gente realmente precisa expandir a área de inovação no país para que eles capturem todos esses alunos que estão sendo formados. E a gente não pode formar alunos só para ficar na academia. Então, seria muito importante que, nesse momento, se desse um gás. A gente já viu como é ruim a gente estar num país que não conseguiu colocar uma vacina própria, como é ruim ficar dependente dos outros, como a gente precisa caminhar nessa área e ser capaz de desenvolver os nossos insumos na área da saúde, para que a gente não fique tão dependente. Então, realmente, o foco agora é tentar desenvolver inovação para aumentar a oferta de trabalho para esse pessoal que sai da pós-graduação. Muito bom. Professora Esther Sabino, muito obrigado. Foi um prazer enorme conversar com a senhora. Parabéns pelo trabalho tão relevante que coloca o Brasil no mapa mundial, né, de pesquisas científicas de qualidade, num momento tão importante, onde o mundo todo precisava tanto de pesquisas sérias, e o Brasil teve um papel importante graças ao seu trabalho, da sua equipe. Então, quero agradecer, não só pelo trabalho, mas também pelo seu tempo conversando aqui com a gente. Muito obrigado e que Deus continue abençoando o seu trabalho, a sua vida como cientista e como educadora, né, formando aí novos cientistas para os próximos anos. Muito obrigado. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com você. Obrigado a você também que continua com a gente até agora. A gente volta amanhã às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.